Mas olha só, sabe essa mulher que era presidente do... que é a atual diretora, não é presidente, é diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. O nome dela é quase impronunciável, é Ngozi Okonjo-Iweala. É uma nigeriana que é a atual diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Ela esteve aqui outro dia, numa reunião com o presidente. Vocês sabem quem é? Aí eu fui pesquisar essa mulher, e ela vai estar lá, vai levar essas ideias. Tem mais umas coisas que eu ainda quero falar hoje, vai demorar um pouquinho. Mas mandem o superchat, todos os superchats serão lidos, tá? Tem uma coisa que eu preciso contar para vocês. Essa mulher, sabe para quem ela trabalhou já? Para o Gordon Conway, o ex-presidente da Fundação Rockefeller. E autor desse livro aqui, ó, Produção de Alimentos no Século XXI, Biotecnologia e Meio Ambiente, que é mais ou menos o livro, acho que é o livro mais importante desse assunto, que pelo menos que eu tive conhecimento é esse. Já ligando a questão de tecnologia, de novos sistemas de produção, que eles estão querendo obrigar os agricultores a seguir sistemas de produção. Isso é uma ideia do Gordon Conway, e se vocês entrarem lá na Fundação Rockefeller, vocês vão ver que é a primeira matéria, é sobre isso, assim, segurança alimentar, que é o que eu quero falar agora, e a ideia de sistemas de produção. Então, se você não produzir daquela maneira, não vai poder vender. A gente já sabe mais ou menos esses selos que tem no leite, CIF, né? Produtos assim em natura, né? Tem mas eles querem fazer um mundial. E não vai ser assim, ó, se você planta maçã, mas tiver um pé de maçã a 5 metros do outro, é para ser 6, você não pode vender maçã. Você não vai ter um fiscal lá desse organismo aqui, ó, que é o FOA, né? Não, é FAO, desculpa, FAO, Food, comida, agricultura, né? Cadê? Que foi criado, acho que em 1900 e pouco, né? No começo do século. Eu não anotei aqui. Mas então, olha que curioso. Fui ver a mulher que vai levar tudo que está se falando hoje de segurança alimentar para dentro da OMC. Por isso que ela vai nesse fórum de discussão do Fórum de Davos sobre segurança alimentar. E aí, olha isso. Segurança alimentar, a primeira vez que isso aparece, essa expressão é usada, segurança alimentar, até onde eu rastreei, a primeira vez que ela surge é num documento, adivinha de quem? Do Clube de Roma. Né? O mesmo que criou o Limites do Crescimento, que vai criar a ideia de sustentabilidade. E aí, dentro desse fórum aí, que estão falando de segurança alimentar, porque, ó, só um parênteses, todas as ONGs estão falando de segurança alimentar, todos os políticos, todos os organismos multilaterais estão falando do problema de segurança alimentar. E, ao mesmo tempo, todos eles também falam de meio ambiente, tentando unir essas duas pautas, fundir essas duas coisas em uma só, junto com a da saúde e da energia, para criar, ao mesmo tempo, eles estão vendo que vai faltar comida. Aí o que eles fazem? Eles vão e criam um monte de lei que dificulta ou encarece a comida. Com a energia, a mesma coisa. Então, dentro dessa discussão, eu percebi assim que a ideia de sustentabilidade e a ideia de segurança alimentar é a mesma ideia. É a mesma ideia. Por isso que saiu lá no mesmo lugar do Clube de Roma.
uma deriva da outra. Eu não sabia que essa expressão tinha sido criada lá. Eu só reparei que ela virou carne de vaca, para usar uma coisa que eles não querem que a gente coma. E está em todo lugar. Todo mundo usa essa expressão. Vocês lembram quando eu fiz uma live que chama Eles Estão de Olho na Sua Comida? Eu falei sobre isso. E de lá para cá, em todo lugar tá isso daí. E agora, eu olhando lá esse fórum, olha o que eu descobri aqui. Vocês sabiam que... Eu comi bola, hein? Porque foi o ano passado e eu só fiquei sabendo agora. Vocês sabiam que foi criado um negócio chamado Conselho Internacionais de Padrões de Sustentabilidade? Isso foi criado o ano passado na COP26. Outro dia eu falei COP29, né? Não, é COP26. Ele foi criado lá na COP26 e já vai começar a operar na COP27, que vai ser agora em novembro. Vai ter uma COP27 em novembro no Egito. E lá vai começar a funcionar esse Conselho Internacionais de Padrões de Sustentabilidade. Ou seja, eles vão criar um padrão. Pensa nisso. E estava sendo discutido onde? Vai ser discutido onde? No Fórum de Segurança Alimentar. Então, assim, eles vão criar um ranking e selos, que nem o ISO 14000, ISO, né, que são esses selos, e sem esses selos não vai vender. Então, ou no começo não é proibição, sempre o produto tem um benefício, né? E chega uma hora proíbe. A gente sabe como é isso, como é que funciona isso. É sempre assim. Eu falei eu fiz uma aula essa semana, estava até aqui um papelzinho que eu tinha anotado uma coisa que eu falei na semana é a importância de entender como as coisas se desenrolam, essas iniciativas, de maneira gradual, né? É aos poucos, um passo por vez, né? E é sempre assim, começa dando um benefício para quem usa, depois proíbe de não usar, né? Esses selos aí que eu falei, começou assim, né? Aí você não pode participar de licitação, ou não pode exportar, ou os outros países não compram, né? Ou não consegue financiamento, porque você vai ter que mostrar que a planta da sua fábrica já está pensada dessa maneira, né? E aí, vejam bem, o negócio nem funciona ainda. Quer ver? Ele ainda nem funciona. Vai começar a funcionar, segundo eles, em novembro. Mas ele já tem 4 escritórios. Em Frankfurt, Londres, onde é o outro? São Francisco e Montreal. Só lugar pobre, né? Esses são os lugares que precisa mesmo de ajuda na sustentabilidade, né? Pode ter certeza que isso aí deve estar cheio de incentivo fiscal, um monte de gente comendo lagosta, viajando para lá e para cá, e para despejar um monte de regra na nossa vida. Opa, 950 pessoas, chama mais 50 aí, vamos bater 1000, faz tempo que não dá 1000 aqui. Muitíssimo obrigado. Então, olha só que maravilha, né? Sabe quem é o presidente, já é o atual presidente desse Conselho Internacional de Padrões de Sustentabilidade? O cara que era presidente da Danone, presidente mundial da Danone. Assim, um cara... Essas corporações estão sempre muito preocupadas com sustentabilidade, né? Deve ser por isso, por essa ética, aquela preocupação que eles têm com a gente, que eles diminuem embalagem, né? Para nos enganar cada vez mais. Faz embalagem uma parecida com a outra para nos enganar. Deve ser por isso, né? Faz propaganda esquecendo do produto e tentando nos empurrar uma agenda goela abaixo, né? Esse é o tipo de pessoas que vai cuidar disso daí. E a brasileira, a minha querida, tá aí, mandou, peguei de sorte esse comentário que já correu.
nunca esquecer que conselho é o significado de soviete, bem lembrado, né? E deixa eu ver o que eu pus aqui. Só mais uma coisa, então, ó, que é, ó, esse programa aí da reunião de Davos ainda fala de tudo, por exemplo, de como deve ser a comunicação, a circulação de informações, e aí eles põem assim, algo, tem um negócio lá que tá meio assim, ó, como aproveitar, vai, em outras palavras agora, porque em inglês eu não vou conseguir traduzir direito, como aproveitar esse momento que as pessoas cederam, né, baixaram a sua resistência à ideia de poder internacional para fincar o pé e não recuar mais, entendeu? Como aproveitar que as pessoas com a pandemia aceitaram as nossas ordens, como a gente consegue fazer isso agora em tempos de paz, né?